Gente, uma alegria muito grande, uma noite muito especial, Wagner. Condomínio Com Miúdos, certeza. recebendo elas. Elas, Wagner. Terceiro podcast. Estamos aqui com o Wagner. E hoje o time um pouco desfalcado. Estamos gravando esse podcast em novembro. E em novembro, Wagner, é Natal, é iluminação. Então o Júnior não pôde estar aqui, nem a Daílson. Mas uma alegria muito grande, né, Wagner, pra gente? É um prazer pra gente ter duas personalidades no condomínio, no segmento condominial, duas mulheres, né? É Novembro Azul, porém trouxemos as mulheres do Outubro Rosa. Exatamente. Então a gente quer agradecer a presença de vocês, por disponibilizar um tempo de vocês aí à noite para participar do nosso programa. É um prazer muito grande ter vocês aqui e a gente vai bater um papo descontraído, bem reverente. Vocês vão contar pra gente a trajetória profissional de vocês até entrar no segmento condominial, se apresentar. Até então, minha amiga Rebeca, Ana, que a gente já se conhece. Então é um prazer pra gente. A gente quer pedir a vocês que se apresentem, como vocês entraram no segmento de condomínio. Nos dê o prazer das vossas palavras. Antes da Rebeca e da Ana, eu quero falar que a sua gravata ficou muito bonita. Elegante, Eu gostei muito elegante, da sua elegante. gravata, um cara elegante. É por causa de barba, você, elegância. em consideração a você. Obrigado. Viu? E falar também o seguinte, dar um recado muito interessante, porque a repercussão que a gente esperava, Wagner, ficou assim, passou do que a gente imaginava, não é isso? Muito bom, muito bom. Nós temos aí visualizações no YouTube de Recife, Natal, Minas Gerais. Nós temos pelo Instagram visualizações em 4 países. Então, muitas empresas estão entrando em contato com a gente. E um feedback interessante, antes da gente bater o papo com as nossas convidadas, mais do que especiais hoje, se você quer levar para o condomínio algum dos membros aqui do podcast, o Wagner, para consultoria técnica, questão de relacionamento humano, que é a minha área, você entra em contato no Instagram, manda um direct para a gente. Com a nossa assessoria, Com a quem nossa diria? assessoria, Rapaz. certo? E nós vamos até o condomínio. Por que, Wagner? Muita gente acha que porque está tudo dando certo, não precisa. Aí é que se engana, né? Exatamente. Condomínio Então, é uma bomba relógio, né? Exatamente. E não só condomínio, mas se você tem a sua empresa e quer levar para sua empresa uma assessoria técnica, você entra em contato com a gente, Condomínio Miúdos, no aplicativo vizinho, que não pode falar o nome, viu? Aí nós vamos até a sua empresa, tá bom? Então, vamos às considerações, das nossas convidadas. Ana, muito obrigado As apresentações. por ter atendido nosso pedido, nosso convite. Rebeca também, duas grandes profissionais, Wagner. Positivo. E muito conhecidas no mercado, né, Wagner? Nós Positivo, vamos falar positivo. aqui de temas delicados, mas nós trouxemos aqui as mulheres, porque primeiro que nós honramos o trabalho feminino. Nós admiramos o trabalho feminino. A sensibilidade e a força... Achei bonito agora. Político, né? A sensibilidade e a força na questão da administração condominial. Vamos começar pela Rebeca. Rebeca. Quero, antes de dar boa noite a todos, né, corroborar aqui com a fala do Ranieri, que o Wagner de gravata ficou muito bom. Roupa de compra fiada, roupa de compra fiada. Bom, então eu vou fazer aqui uma breve apresentação. Comecei na área condominial, não tinha um interesse, né, apareceu uma oportunidade para um setor administrativo e eu, por que não, né? Então, assim, comecei nesse início, né, nessa parte administrativa e fui me especializando, né? Não imaginava que a área condominial tivesse tanta abrangência, né, de vários segmentos, tanto na parte administrativa, operacional, né? Então, a partir de então, eu fui me aperfeiçoando, né? Concluí minha faculdade, fui promovida, né? E fui para uma área mais de relacionamento, né? Hoje eu atuo mais numa parte de relacionamento na área condominial, né? Em que eu trabalho juntamente com os encarregados e os síndicos. Agora vamos para Ana. Boa noite. Nos deu prazer. Boa noite. Realmente é um prazer para a gente ser convidado e participar, né? Eu venho de São Paulo e chegando aqui em Fortaleza, eu me identifiquei com essa área de condomínios, né? Entrei, fui para a área mais de manutenção e hoje estou me especializando, fazendo o curso técnico de inspeção predial e já estou indo para o 3º curso de síndica profissional, né? Então, é uma coisa assim que surgiu também com a Rebeca como uma oportunidade e da qual eu me identifiquei. E estamos aí na trajetória, né? Agora, uma pergunta interessante. Antes, vocês trabalhavam em que segmento?
Eu sou formada em marketing e comunicação. Eu trabalhava em agência de publicidade em São Paulo. Do extremo ao extremo, literalmente, né? E você, Rebeca? Não, eu só tive 2 empregos, então eu comecei bem nova, já tô na área condominial já faz uns 6, 7 anos, tá? Então, no meu primeiro emprego eu era auxiliar administrativo, né? Sempre fiquei bem na parte administrativa, né? Mas nada a ver com condomínio. Era uma empresa de empréstimo consignado. E esse processo de adaptação de vocês, como é que foi? O choque de realidade de um condomínio a princípio. Bom, o choque de realidade, assim, no primeiro momento, eu acho, é o relacionamento, né? Quando você trabalha em condomínios, você tem um relacionamento que prezar por esse relacionamento, né? Tanto com os clientes, como os condôminos, como todo o círculo em geral de condomínio, né? Então, nesse primeiro momento, o choque, né, foi esse, né? Essa parte de relacionamento, de você se portar às pessoas, né? E posterior, realmente, são as dificuldades do dia a dia, né? São algumas questões administrativas, algumas situações que você presencia. Eu, particularmente, vou para muitas assembleias. Então, assim, cada assembleia, ela tem sua forma de ser gerida, né? Tem as assembleias que são mais acaloradas. Então, assim, é uma experiência que só, assim, gratificante e imensurável. Só para o pessoal entender, Rebeca, quer dizer que você entra dando uma assessoria no condomínio, né? Isso. Na Assembleia, dando suporte ao síndico e ao encarregado. Exato. Não é isso? Então você leva toda a informação e lá no calor da Assembleia... Você vai passando informações. Né? E vai tomando forma, você registra e torna o que é planejado em concreto. Mas divide confusão também? Separa briga? Não é mediadora? Não é mediadora? Não, eu tento ser mediadora, mas quando chega na parte assim, corpo a corpo, eu me abstenho. Não comporta. E você, Ana? Esse processo de adaptação. Eu acho que, de repente, aqui está uma dupla perfeita, né? Porque ela é a parte administrativa e eu operacional de manutenção. Então, as dificuldades que eu assim, tive no início foi realmente masculina me aceitar. A subir numa cabine de elevador, a questionar um serviço mal feito. Falar sobre isso. Então, para mim, essa primeira fase foi que realmente... Porque você trabalhava com publicidade, né? É algo literalmente diferente. E dentro né? de outro mundo, né? fechado, é muito mais assim, mais leve, mais criação, né? Sem muita preocupação. E quando eu passei para a manutenção de condomínio, o primeiro choque foi esse. Porque condomínio é um mundo, né, Ana? E os homens me aceitarem, né? Engenheiro. Muito masculino ainda. Pronto. Um mundo literalmente muito masculino. Muito fechado. Na primeira semana, eu acho que eu conheço 3, Ana. Eu acho que eu conheço 3 ou 4 administradoras mulheres. Eu também. Acho que 3 ou 4. Entendeu? Nós tínhamos uma, né, que foi para Portugal, a Mágila. Isso. Né, que realmente, porque também não, assim, não vou dizer que ela não aguentou a pressão, mas é porque ela teve uma oportunidade de fugir da pressão. Nem todo mundo aguenta o acocho, né? Porque o homem, eu admiro o homem, porque assim, ele encerra o serviço dele, ele desliga. A mulher não. Pelo menos, eu vou falar agora por mim, a Rebeca me corrige se eu estiver errado. A gente chega dentro do carro e começa a chorar, de sentir tudo aquilo que eu ouvi o dia inteiro. Né? Até chegar em casa... Vamos já falar sobre isso. A gente sente isso, porque esse processo de desligamento, ele vai muito do processo de adaptação até você chegar ao ápice do profissionalismo, né? Porque você, quando é muito profissional, você não consegue, infelizmente, dividir essa situação, né? Eu saí do trabalho, o trabalho acabou. É tanto que antes da gente começar o programa hoje, eu estava com um problema no prédio, sentado lá embaixo e resolvendo um problema. A Rebeca presenciou, o próprio Ranieri presenciaram. Então, assim, não é porque você saiu do prédio que você consegue desligar, né? Tem muita gente, eu conheço administradores, e o próprio Ranieri conhece, que ele sai do condomínio, ele deixa o telefone do condomínio no condomínio. Exato. Porque o dele não é para tocar. Eu entendeu? Admiro essa situação. Eu não consigo. Eu, Wagner, não consigo. É tanto que eu uso um chip empresarial. Entendeu? Também. Eu estou à disposição do prédio 24 horas por dia. Literalmente, 365 dias do ano. Claro que com o tempo você consegue adequar a tua vida ao condomínio. Isso. Mas a gente fica sobre aviso 24 horas. Agora, eu queria saber da Ana e da Rebeca o seguinte: dentro dessa construção social e corporativa, a visão do mercado que vocês sentiram, certo? A gente já vai tocar nesse assunto que a Ana falou agora. A receptividade, Ana, de uma mulher entrando em um segmento extremamente masculino, a gente sabe, não é fácil. A gente presume, aliás, né, Wagner?
que não é fácil. Que não é fácil. Puxada de tapete, concorrência, informações erradas. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. E como administrar? Parece que as pessoas percebem assim, é porque mulher... Eu consigo administrar ela, dominar a situação. E não é, porque eu estava vendo aqui um dado interessante. No mercado de trabalho, em 2021, a participação feminina ficou em 51,5%. Em 2019, era 54,3%. Houve uma decaída aí, certo? Aí eu passo para vocês a pergunta. Qual é a principal dificuldade, Rebeca e Ana, que vocês tiveram em relação à aceitação pelo fato de serem mulheres dentro do ofício de vocês? Foi leve? Não, eu não senti muita coisa. Eu senti... Porque outro dado interessante, Wagner, assustador, é que até hoje, 2022, nós temos mulheres recebendo menos do que os homens fazendo a mesma coisa. É um absurdo. É complicado. E eu, particularmente, acho a mulher muito mais competente, muito mais sensível, a sensibilidade que nós nunca teremos, né? Com certeza. E mesmo assim, ainda tem pessoas que puxam o tapete, como eu falei, dão informação errada, tentam de uma maneira direta, indireta e até mesmo direta prejudicar mesmo o trabalho. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, dessa questão do mercado, vendo a Ana, vendo a Rebeca, e o que vocês sentiram quando entraram nesse mercado masculino e perceberam a pressão que é dentro de cada segmento, o administrativo e o operacional. Eu acho que o operacional, né, a gente sofre um pouquinho mais. Isso. Não vou dizer que é o administrativo, que não é a minha realidade, né, o administrativo. Mas eu cansei de ouvir no início de engenheiros que com 2 gritos eu iria sair do condomínio. No primeiro grito eu não saí, mas eu chorei bastante. Normal, é normal. Onde eu fui pro banheiro, né, e pensei assim, se realmente é isso que eu quero, quero, eu vou ter que engrossar o couro, né? E aí foi onde eu falei, não, eu tô aqui para isso. E o mais hoje gostoso, que acho que a maturidade vai dando, né, a experiência, é que quanto mais eles querem me ludibriar como mulher, mais a gente dá um retorno. Porque aí provar, né? A mulher consegue fazer isso, se fingir de... Por quê? Por isso, isso e isso. E você a mulher prova, em si, né? Ela tem uma percepção muito rápida das coisas, né? Ela identifica muito rápido a situação. Agora, o que eu fico puto da vida é porque nós estamos falando hoje, 2022, e ouvindo um relato desse. Né? Ou seja, o mercado, até Ana, eu queria que você passasse também, e a Rebeca, para aquela mulher que está agora nos assistindo, né? E pensando, poxa, eu queria trabalhar nesse ramo, nesse segmento, né? E sim, completando o que você estava falando, em relação à pressão. Eu acho que até assim, no mercado de um modo geral, né? De um modo geral, a mulher sofre. Mas nessa área condominial, sofre um pouquinho mais. Porque, principalmente a operacional, a maioria é masculino. Empresas de manutenção de elevador, são técnicos homens. Eu acho que de bombas. Não tem mulher, né? Segmento de manutenção, condomínio, eu não conheço nenhuma. Não conheço também nenhuma. Não conheço nenhuma. Eu acho que até tem, mas assim, é... Muito raro. Mas a parte de relacionamento. Não é a parte realmente de gerir a manutenção, né? De realizar o serviço. A execução, né? Execução o serviço. Acho que a parte de relacionamento, eu conheço sim algumas sempre. mulheres. Eu tenho contato com algumas, né? Gerador, elevador, a gente sempre fala com mulheres, sempre fala com mulheres, mas essa parte realmente operacional é bem... não é muito segmentada. Elevadores já está começando. Tem 2 mulheres. Tem 2. Tem. Na empresa que administra seu condomínio lá. Não, que toma conta dos elevadores. É de uma concorrente. Eu já vi 2 mulheres, né? Como técnica de elevador. E você, Rebeca? Como foi esse processo pressão aí que você... mulher, homem, chegar, administrar? Bom, na parte administrativa, né? Principalmente... Só interromper, Rebeca. A dinâmica do podcast, Rebeca, você pode interromper, você pode né, dar uma... A Rebeca é uma das mulheres, né? Que assim, mais, eu não vou falar temidas, mas ela é firme, ela é muito forte na indagação. E mas tu dizia que ela era chata. Não, mas dizia, fala a verdade. Ela dava um carão. Não, tu dizia que ela era chata, eu não gosto dela não. Dizia. Mas eu a Rebeca... fofoca não, mas é verdade. A Rebeca, ela tem um pulso muito firme, né, Rebeca? É uma característica dela e necessário para uma situação de enfrentamento em uma assembleia. Continua, Rebeca.
Pois é, então assim, na parte administrativa, como o Ranieri falou, né? É assim, essa parte de ter esse pulso firme, de chegar e ter um síndico, eu quero fazer isso, isso e isso. E eu, enquanto parte administrativa, né, vou ter que orientar que se você seguir dessa maneira, você vai estar arrumando, se prejudicando mais na frente, porque a gente vai ter que explicar esses gastos, ter que explicar todos esses investimentos que às vezes não passaram por aprovação, né? Tudo na área condominial que envolve um gasto elevado, né? Precisa de aprovação, pelo menos de assembleia com a maioria simples, e outras obras voluptuárias, né? Que precisam dos quóruns específicos, né? 2/3, metade dos condôminos. Então, assim, é muitas vezes complicado chegar e tentar você argumentar, não faça isso assim, né? De orientar da maneira que a gente faça, né? Eu, particularmente, lido com síndicos homens, tá? Então, a grande maioria que eu trabalho é homem, trabalho em torno de 5 mulheres, né? Os síndicos aqui também, me corrijam, a maioria também são homens, né? Verdade. É muito difícil uma mulher assumir, né? Quando assume alguma característica, alguma coisinha específica. Mas, assim, na parte administrativa, é realmente esse relacionamento, né? Dele não acreditar ou duvidar de que você pode orientar dessa maneira. Não, o que eu acho é melhor, né? Eu acho que até por questão, Rebeca, eu não falo nem só na questão profissional, eu acho que é na questão da idade. Exatamente. Também, né? A idade conta, né? São vários Eles fatores. Olham para a Rebeca... E eu parabenizo, né, a Rebeca porque, aí assim... No ápice dos seus 18 anos. É só a carinha, viu? Entendeu? Que é jovem. Nos 18 anos dela aí, tá com essa experiência, essa bagagem profissional. E você chegar lá pro síndico do determinado prédio de alto padrão, de 50, 60 anos, e dizer pro cara, o senhor não pode gastar o dinheiro, não é assim que funciona. Então, para uma pessoa dessa entender que uma menina de 18, 19 anos chegar, né, e respeitar o que ela tá dizendo é muito complicado, porque tem prédio que você administra, que tem prédio que você conduz. Tu vai ficar falando a idade da Rebeca. Não, 18, né? Entendeu? Então, a ideia falando da Rebeca não tem problema. Pode falar mesmo. Não, a gente não pode perguntar a idade. Tu inventou a idade. Claro, a gente sabe que não é. Ah, se eu tivesse meus 18 anos. Entendeu? Então, assim, tem prédio que você administra e tem prédio que você conduz. Porque bem colocado, né, Wagner, tem prédio que você consegue lá administrar da sua forma, como administrador. E tem prédio que você tem que conduzir o prédio. Mediar, fazer com que ele funcione, porém conduzido pelos moradores sem que eles percebam que eles que conduzem o prédio. Você está ali só para tentar organizar a vida deles da melhor maneira. É mais ou menos por aí. Então, para esse pessoal de mais idade, que administra condomínio, que é síndico de prédio de alto padrão, que ela trabalha com esse segmento de prédio de alto padrão, é muito complicado para ela ligar para um síndico e dizer, o senhor não pode gastar que está faltando dinheiro, o dinheiro vai acabar, entendeu? Então até o cara assimilar e aceitar a opinião é muito complicado, né? É fato, isso é fato. A gente vê esse outro lado, né? Porque a gente pensa que só o operacional é difícil, mas pensando por esse lado é bem complicado. Eu acho que quando a gente fala de condomínio, eu acho que até hoje nada é fácil, né? Nada é fácil. Não é, Rebeca? E todo dia tem uma coisa nova. Todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora. Tá aqui, a gente chegou pro podcast hoje, aí tô lá embaixo para começar, deu problema, tava no telefone. E aí? Se não consegue, eu fiz uma chamada de vídeo para explicar pro cara como é que funcionava, como é que ia resolver e tal. Do telefone eu consegui resolver o problema. Mas se não tivesse, a gente tinha que ir lá. Se eu não consigo falar com o eletricista. Entendeu? Então, esse tipo de situação que muita gente acha, até muitos homens acham, que querem entrar pro segmento. Aí ele vai ali e acha que tem uma solução muito prática para aquilo. Não, eu vou entrar para ser administrador, que é muito bom. Ser administrador de prédio é muito bom. Pode até ser. Mas a gente passa a perceber que é muito bom quando você tem uma certa experiência na área. Quando você chega cru, achando que vai ser tudo do seu jeito, como você quer, e eu vou criar isso, eu vou fazer daquele jeito, não é assim, meu amigo. Se você achar que você vai entrar para o segmento, chegar e dizer para os moradores que pagam taxa de condomínio que você vai criar suas diretrizes para que eles cumpram, você não entre. Porque não é do jeito que você imagina. Por isso que eu digo, tem prédio que você administra, né? E tem prédio que você conduz. Imagina para uma mulher, justamente. Tudo isso, né? Porque ela ainda tem que enfrentar meio que aquele mercado ainda ranzinza. Só dificuldade. Por isso que eu volto a dizer, tem prédio que você administra, tem prédio que você conduz. Existe esse parâmetro que as pessoas não entendem. Aí muita gente chega e entra na área
achando que vai chegar para resolver tudo e achar que é tudo do jeito dele. E não é. Não entre sem a instrução de um profissional. Literalmente. Não entre, que não é assim. Doce como mel. Eu acho assim, acho que além de tudo isso, acho que você tem mais o que prezar nessa área condominial é a questão do relacionamento. Por quê? Porque você vai trabalhar com um número de pessoas, né? Tem de 300, tem de 500, tem de 20, tem de 30. E fora que você vai ter um gestor que ele vai ser um gestor de uma enorme rotatividade. Tem prédio que o síndico fica por 10, 15 anos, mas tem prédio que todo ano troca o síndico. Então, assim, você lidar com a forma de trabalhar de uma pessoa é dessa forma, com essa outra pessoa é dessa forma. Isso. Então, assim, é uma série de fatores, né? E o que eu prezo muito é essa questão de relacionamento. É você se dar bem com todas as pessoas. Porque ser político, né? Ser político, né? Exatamente, ser político. Fora tudo isso, Ana e Rebeca acabou de falar, relacionamento. E como é que você faz, você mulher, para conciliar a terceira jornada? Condomínio, de manhã, tarde, noite, madrugada. Só que a Rebeca vai para casa. A Ana vai para casa. E o telefone às vezes toca. E aí? Vocês já pararam para pensar, poxa, será que vale a pena mesmo? Poxa, eu estou no caminho certo. Aonde é que vocês querem chegar? Fala pra gente, porque o nosso público, nós temos 23% de público feminino no YouTube e no Instagram. Então, muitas mulheres de outras segmentações acompanham. Então, eu queria que vocês falassem para elas, basicamente, o feedback de vocês da área para elas. Para quem quer ir pro administrativo. Hoje, o que me tranquiliza é ter, assim, um respaldo de um grupo maravilhoso, né? E ter grandes profissionais já na agenda, né? Então, aquela pessoa que você sabe que na madrugada você vai ligar, ele vai lhe atender e ele sabe da responsabilidade que quando ele diz, estou indo para o condomínio, é só o tempo dele chegar. Então, hoje com os conselhos que têm sido colocados lá no Instagram, né? Que o Wagner, até foi a ideia do Wagner de fazer, como fala, as peças de reposição. De rotatividade maior, né, Ana? A gente tem ali um almoxarifado. Pronto, isso eu acho fantástico. Então, o que me trouxe muita tranquilidade hoje, de ir para casa, de ir para um final de semana e até me planejar numa viagem, é isso, é deixar tudo muito organizado e com uma margem de segurança, que quando a gente inicia, a gente não tem, né? A gente acha que eu sair do condomínio vai ficar tudo funcionando. O cano só vai quebrar quando eu retornar na segunda-feira. Vai estar tudo perfeito. O elevador só vai parar a hora que eu estiver lá, né? Então, isso me ajudou bastante. Então, né? o feedback que você deixa é relacionamento, como a Rebeca falou, né? Em todos os aspectos, né? Tanto e no administrativo, Rebeca. Quem está pensando no mercado, poxa, olha, gostei, me identifiquei, quero entrar nessa área. O que você diria? Eu vi a Rebeca com o cabelo arrumado, não tem cabelo branco e tal. Nada contra, né? Nada contra. Tá escondido, viu? Tá. Eu tô aqui, tô escondido. Não, quem olha assim, não. Ela tem que gastar dinheiro. Ela não tem preocupação nenhuma. Deve ser mais fácil. Ela tá investindo o dinheiro dela no salão. Né? Vocês estão vendo, a parte administrativa é um pouquinho mais tranquila, porque a manutenção não é não. A manutenção tem mecha branca. Não, aí são histórias, né? Estilos. Aí são histórias. Bom, eu acho assim que em qualquer profissão existem dias e dias, né? Tem dias que realmente você se sente altamente motivado, né? Você se sente reconhecido, né? Mas também existem os dias, né? Em que você pergunta, poxa, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso que eu quero? Né? Mas, assim, em grande parte, como eu digo, a área condominial, ela é um segmento que ela estabelece vários setores, né? Então, tem todas as áreas que você se sinta à vontade. Principalmente, assim, na parte administrativa, né? Com relação ao que ela falou. Manutenção, realmente, não é uma área que eu entenda muito. Ela perturba, né, Rebeca? Quando dá bucha, ela me perturba. Quando às vezes socorro. Wagner, Ranieri, me ajuda. O que é que aconteceu aqui? Alguma situação até em particular, né? Mas, assim, na parte administrativa, realmente você saber lidar com os dados, né? Você saber lidar com os dados e apresentar, né? Porque grande parte do que eu faço é a apresentação de dados, né? Eu chego e mostro a realidade do prédio, né? Eu mostro o seu prédio, ele está... o diagnóstico é esse. É assim, assim, assim. Nós temos um caixa assim. Infelizmente, não podemos fazer muita coisa. Felizmente, nós temos aqui um dinheiro guardado, que aí se decidindo, né? Mas, assim, quem quer se iniciar na área condominial, né?
Eu sugiro... Aquela sua amiga que você tem raiva, que tem vontade de indicar ela um emprego, que você teria coragem? Eu acho que, assim, é uma área que, às vezes, você vai dormir à noite... Acho que estou esquecendo alguma coisa. Acho que eu não fiz alguma coisa. Esse vírus todos nós temos. Às vezes eu... Esqueci vírus. Eu deito na cama, eu pergunto, meu Deus, será que eu esqueci alguma coisa? Então, assim, o que eu mais indico, assim, nessa área condominial é a questão do relacionamento e essa parte de abrangência, né? Da apresentação dos dados, né? Você ser firme no que você vai falar, né? Em compreender, né? Então, nesse caso aí, Rebeca, a oratória, o marketing pessoal são fundamentais para quem está pensando, poxa, eu vou entrar nessa área. Faz parte, porque hoje as pessoas, elas não focam nisso. Não. Tem muita gente que tem informação, tem A, B e C, mas ela não tem essa questão, não se preocupa com isso. E hoje o mercado, Ana, ele exige isso. Existe. Esse novo muita administrador, cobrança, né? Esse novo administrador que o mercado está fazendo ele modificar, e nós somos provas disso, porque até alguns anos atrás, ninguém sabia quem éramos. E hoje nós já temos um rosto, já temos uma voz. O mercado já está enxergando. O rosto nada bonito, fica bem claro. Essa observação é interessante, Wagner. O nada rosto não é bonito, mas, bonito, né? Mas vai dar certo. Mas aí, ou seja, já tem um grupo com essa outra visão de que o mercado está exigindo essa modernização e o marketing pessoal entra também nesse processo para a mulher que quer entrar no ramo de condomínio, para o homem que já está, enfim, para o profissional. Beleza? Wagner, mais uma pergunta? Alguma situação marcante no condomínio que teve, que vocês tiveram vontade de entregar a chave na portaria e ir embora? Eu não tive vontade de entregar, mas assim, foi muito marcante. Uma criança que ficou presa, um bebê, né? A babá saiu para colocar o lixo, é daquelas portas que fecham e não abre para o lado de fora. Ela entrou em desespero porque a criança estava no sofá. E aí eu tive que tirar o vidro do hall de serviço e entrar pela janela de serviço, né? Porque assim, não tinha tempo para chamar bombeiro, não tinha como, a gente tinha que resolver. Teve que ter uma solução rápida. Teve que ter uma solução rápida. Isso me marcou muito porque, assim, a gente vê que às vezes a gente, de forma irracional, a gente não pensa na consequência, né? Porque eu fiquei de uma janela para outra exposta a uma altura, né? Mas isso daí a gente... Você tinha que ter uma solução para o problema, né? Pronto, mas a gente vê que vale a pena, né? Que é gostoso. Você vê que a mulher não se intimida, vai e faz. E outra vez foi uma briga dentro de condomínio, que é relacionamento. Agora eu já sei quem que eu vou pedir ajuda, porque de manutenção eu perturbo os meninos. Só não chama ela para separar a briga, que ela não comporta. Ela não tem preparo para isso, ela não tem preparo. Mas às vezes não é só o preparo físico. Você vê ela com toda essa meiguice, ela consegue ter pulso. Porque você vê uma pessoa meiga, você fala assim, não, ela é chata. Né? O Ranieri dizia pra mim que ela era chata. Mas não, ele disse que ela tem pulso. Firme. Exatamente. Agora, nas câmeras. E é uma profissional que nós admiramos muito, né? Tanto que quero deixar aqui com você. Tem pulso firme. E aí eu fico até feliz, porque assim, às vezes eu penso assim, não, hoje eu consigo ser o que eu sou, porque eu já tenho uma idade, já, né, passei por um processo de endurecimento, que eu falo, mas aí a gente vê uma menina chegando e com essa mesma postura firme, eu acho muito bacana e válido, que é justamente a gente falar para as mulheres, né, que vão nos assistir, que vale a pena. Todo dia é difícil para todos nós, seja homem ou mulher, né? Mas para a mulher vale a pena essa. Né, até mulher, né? Eu tenho meu respeito por todas as mulheres, acho que as mulheres são desvalorizadas em algumas questões profissionais. Entendeu? Defender nossa classe. Não é só questão de mulher, não, Wagner. É questão assim que até dentro do nosso grupo, às vezes, não tem essa brincadeira, né? Tipo, o Ranieri ganha tanto, o Wagner ganha tanto. Mas você quer ter o compromisso... Tudo mentira. É tudo mentira. Mas quer de sábado ficar trabalhando? Quer nada. Quer de domingo virar à noite? Quer não. Então, assim, é o que eu digo. Às vezes, eu já recebi muita referência assim, você tem muita sorte. Os melhores condomínios caem no seu colo, mas é o que eu digo. Você virou à noite. Quem inventou a palavra sorte foi o preguiçoso. Porque é para poder justificar o esforço do outro. Aí ele não tem coragem de dizer, você conseguiu, por isso. Aí ele diz, não, você só tem sorte. Então, é o que eu digo. Palavra você sorte, já virou à noite dentro de um condomínio. Quem criou condomínio? foi o preguiçoso, para justificar o esforço do outro. Só isso.
Então é aquilo que a gente está falando, que a gente volta e meia brinca no grupo, né? Muita gente acaba assim sendo irônico em elogiar, né? Mas quer ser irônico em fazer? É os Façam mesmo. Five Star. Não sabe eles o que exatamente. Então, assim, é interessante o que você está falando, Ana, porque a Rebeca vivencia muito isso em relação à parte administrativa, né? Não é só você sonhar, né? Vamos operacionalizar. Antes desse processo, o cash vai dar certo? Entra a Rebeca, com o pulso firme dela. Entra você. Eu entendi a colocação do Wagner porque é o seguinte, por ser um mercado ainda muito operacional, né? As mulheres que estão entrando, por isso que você tem um papel fundamental, que a Rebeca e outras mulheres também, para que ela possa entender que é um ramo que está com ascensão muito forte. E carência de profissionais. Carência literalmente de profissionais. Quem quiser entrar no ramo de condomínio, é um ramo bom. Porém, falta profissionais para o segmento operacional e administrativo como administrador de condomínio. E esses novos condomínios... Falta profissional para isso. Esses novos condomínios que vêm chegando vão exigir desse ou dessa administradora um perfil ainda mais dinâmico. Aí entra o que o Wagner falou, para não ficar... Não, o que ele falou foi o seguinte, existe algo que tem que ser feito, um preço a se pagar, né, dentro da operacionalidade do condomínio. Porque o condomínio em si, ele tem a parte administrativa, que o administrador consegue fazer, porém tem a parte operacional, que nem todo administrador quer fazer. Isso. Ele quer ficar sentadinho na mesa dele lá, deu problema, ele só liga pro profissional. Tudo bem, não está errado. Mas aí eu lhe pergunto, até o profissional chegar, quem que vai dar o pontapé inicial para a execução do serviço? Qual a solução que você vai dar até o profissional chegar? E às vezes o profissional chega e não conhece totalmente o condomínio. Justamente. Onde desliga, onde liga. E é aquela história, aquela história, aonde o condomínio funciona, quem sabe é o administrador. Não é o profissional que chegou. Por isso que eu digo, tem um administrador de birô e tem um administrador operacional, que é o administrador que está no campo ali, que sabe como é que funciona, onde é que desliga, liga ali, desliga aqui, estourou um cano, fecha aquela geral, estourou uma válvula, é aqui que fecha. Então, esses pontos é que muitos administradores não se atentam. Existe o administrador operacional e administrativo, e existe o administrador só administrativo, que não quer ser operacional. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, assim, para quem quiser entrar na área, já entre sabendo. Das duas, uma. Ou você vai ser só mais um administrador administrativo, ou você vai ser um administrador administrativo operacional. Mas acho que hoje o mercado vai cobrar muito mais esse mais completo. Tem que ser, porque o mercado é dinâmico. Entendeu? E então, assim... Condomínio não tem rotina. Exatamente. Exatamente. Você não chega todo dia, vai ser assim, 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 não. Exatamente. Vai surgindo. E detalhe interessante é porque é o seguinte, não pense, você que está querendo entrar, que é só o lado operacional. O lado administrativo também vai evoluindo. Certo? Assim, para deixar bem claro, porque... A mesma dificuldade operacional que nós temos, o pessoal lá do ADM também vai ter. E com um agravante, Wagner, porque tudo que a gente acaba não resolvendo ou resolvendo de maneira física, nasce uma reclamação. Reflete na Rebeca. Reflete na Rebeca, né? Que é o administrativo, lá na ainda frente. Pior, né? Que eu nunca nem me atentado, né? A gente está ali para resolver. Aí você chega e fala assim, olha, pronto, eu preciso de 50 mil para resolver isso. Para a gente é fácil, você corre atrás do fornecedor, da cotação, mas aí bate lá no administrativo. Você tem esse caixa? Né? Aí a Rebeca faz a mágica aí, Rebeca. Não tem caixa. E aí? Mas é porque, assim, muitos administradores... Peraí, aí entra uma coisa que as mulheres têm, assim... que eu acho... Máquina de fazer dinheiro? Não, menino. Não. Eu também achei que fosse essa a solução. Máquina de gastar dinheiro. Não, eu acho aquela sutileza, aquela leveza de falar, não tem dinheiro em caixa. Pronto, essa é a parte da Rebeca. A Rebeca é profissional, ela é boa nessa parte. Não, doutor, não dá para fazer isso, porque não tem dinheiro em caixa. Não, mas é assim, os condomínios, alguns administradores, eles têm a ideia de que no caso da Rebeca, como outros coordenadores de condomínio que tem na empresa que ela trabalha, eles acham que eles estão no condomínio, mas
se deu dor de cabeça, deu problema, é lá na empresa, é lá nos coordenadores que tem que resolver. Não, meu amigo. Quem tem que resolver é você que está lá no condomínio. Eles estão lá para coordenar quando tem algum problema que você não resolve. Entendeu? Eu acho que um dos poucos prédios que dá problema, que a galera enche o saco da Rebeca, é os da área da Beira-Mar. Entendeu? Não é puxando o saco pra gente não, mas a Rebeca, eu só vejo ela uma vez no ano. Eu só vejo a Rebeca uma vez no ano, dia de assembleia. Lá também. Só isso. Mas tu tinha raiva dela, vou dizer. Mas é desse jeito, a galera acha que ela tá lá, quem tem que resolver é ela. Como tem outros coordenadores também na empresa dela. Tem outros coordenadores. Ó, só passar aqui mais um dado interessante. No processo de mulherização, né? As mulheres respondem pelo consumo de 94% do mobiliário doméstico. Pensei que era batom. Não. Dão a última palavra na aquisição de 42% dos carros novos. Bancam 58% dos remédios. 92%. Não é consumidora, não? 92% dos pacotes turísticos e escolhem 88% dos planos de saúde. Para vocês terem ideia da força que a mulher tem e que muitos marmanjos não se tocam disso, Wagner. Difícil. O ser humano é difícil. O ser humano Entendeu? é difícil. Então, gente, nós temos aí mais 10 minutos. Eu queria que vocês deixassem aí. Rebeca, temos mais 10, 12 minutos. Uma consideração em relação a tudo que você já vivenciou nessa sua caminhada de administrativo e o que você espera para frente como mulher dentro da sua profissão. Porque tem algumas mulheres que é frustrante, mas elas não conseguem ter o reconhecimento da empresa, o reconhecimento do mercado. Estão ali próximo de profissionais bem do lado e sabem que ainda tem a diferença salarial. Que tem mais paciência para lidar com as queixas, né? Porque a gente acaba sendo psicólogo, né? Mediador, né? Não, e psicólogo, que cada um chega com um problema, né? E depois da pandemia, todo mundo ficou muito sensível. A cobrança é uma coisa que é tudo para ontem, né? Ninguém mais tem tempo. Todo mundo tem medo de morrer e deixar, né? Rebeca. Literalmente. Bom, Rebeca, nos dê as considerações aí. Vou falar assim, desde o início, assim, eu particularmente, assim, eu tenho um gestor, né, que ele me acolheu de uma maneira que ele chegou e sempre me falou, me sugue o que você puder de informações, eu tô aqui para que você tenha ciência, estou aqui para lhe ensinar, mas me pergunte, se você quer saber de alguma coisa, chegue para mim, me pergunte, que eu vou dar a minha experiência para você em relação a isso, né? Lembro que na minha entrevista eu fui, tá aqui uma convenção de condomínio, leia e me diga o que é que você ficou com dúvida que você não entendeu, né? Então, assim, essa consideração que eu faço, né? É a questão de realmente, é muito trabalho. É muito trabalho, às vezes, já cansei de chegar em casa mais de meia-noite, 1h da manhã, de reuniões que não terminam, né? Então, assim, mas o reconhecimento que a gente tem, né? Não só dessa participação, mas, assim, dos gestores, dos próprios síndicos, né? De você ser reconhecida no mercado pelo seu trabalho, por tudo, né? Financeiramente também, né, Rebeca? Com certeza. É a parte boa. Parte boa, né? Então, assim, isso, né? Para qualquer profissional, né? Em qualquer área, mas, assim, você ser reconhecido, né? Você sentar e ter também toda uma rede de apoio, né? Que lhe ajude, que faça você crescer junto, né? Porque você cresce, mas você também cresce ao lado de outras pessoas, né? Compartilhando, né? Falo isso antes de conhecer vocês, eu tinha isso aqui de condomínio. Agora, conhecendo vocês, também aumentei muito a minha rede de apoio condominial, né? Mas o recado, particularmente, é esse, né? Que eu passo. É de você realmente trabalhar e realmente você não ter preguiça de trabalhar. Acho que essa é uma área que você tem que estar, como vocês falaram, disponível. Literalmente. Né? É verdade, esse ponto foi perfeito. Tem que estar realmente disponível. Né? Ana é uma das administradoras mais atuantes na nossa área. Inclusive, nós fizemos uma enquete no Instagram. Nós estamos aí com o planejamento, né?
do Condomínio Miúdos em fazer uma premiação no final do ano. É porque a gente chegou aqui já tinha até assessoria. É verdade, é. O negócio tá melhorando. O negócio tá de vento em polpa. Mas a Ana foi cotada em uma das mulheres mais participativas Nossa. do nosso Mas na segmento. profissão ou em perguntar no grupo? Não, mas Pedir na socorro. profissão, na profissão, porque ela, Ah, ela, na profissão, ela participou na de profissão. tudo. Todos os workshops, tudo ela tá dentro. Então, bacana. Ana, considerações para as mulheres, para o mercado em si, deixa o seu recado. Eu acho que é um campo encantador, né? É uma oportunidade assim de crescimento pessoal, de amadurecimento e de realização. Eu fiz grandes amizades e graças a Deus, né? Eu só tenho sido, eu mudo de condomínio através de convite, porque às vezes também a gente acaba só evidenciando o que é negativo, né? Que é muita cobrança, uma responsabilidade, né, imensa, mas também tem aquele glamour de você ver que o que você está fazendo, que você acha que não está sendo visto, está sendo visto. Verdade. Eu já estou indo para o 5º condomínio e, graças a Deus, até hoje, a base de convite, do resultado de um condomínio que alguém vê e convida para um outro desafio, né? Então, assim, o que hoje me motiva é porque diariamente são desafios, né? Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de ter entrado nessa área. Eu me identifico muito, estou muito satisfeita. Show. E nós agradecemos, né, Wagner? Muito bom saber que a gente tem profissionais, mulheres, né, capacitadas, que se capacitaram também, né? Se capacitaram na área. Né, e hoje são ótimas gestoras, né? São referências, né? E se destacam no mercado. Se destacam no mercado, até porque hoje. São poucas, né? É. São poucas. Infelizmente. E é um só segmento, isso. como eu estou dizendo, é um segmento que dá para mulher Sim. muito bacana, entendeu? É um segmento bom para mulher, né? Mas para isso ela tem que ter muita atitude. E acima de tudo saber lidar com as dificuldades. Porque às vezes a pessoa quer entrar na área, mas não tem coragem de encarar as dificuldades. A zona de conforto ela é muito perigosa. 5 né? minutos, Wagner. A zona de conforto ela é muito perigosa. Ela literalmente te deixa tão confortável que você fica estagnado. Né? Então, assim, a zona de conforto ela tem esse grande problema, né? Então, assim, às vezes as mulheres querem mudar de profissão, um outro ramo, um outro segmento. Então, eu deixo aí o convite. Vale né? a pena. Vale a pena, literalmente. Né? Profissionalmente, financeiramente, é um segmento Mas bom. é a historinha de, né, matar o leão, tirar o couro, temperar e pôr pra assar, né? E alguma mulher que estiver assistindo a gente agora, quiser mais informação, manda um direct também no Instagram, que a gente faz chegar na Ana, faz chegar na Rebeca, certo? Olha, eu queria, como é que é feito, onde é que eu posso... como é que eu entro na área, né? Como é que eu posso arriscar, né? Porque é tão importante isso, gente, porque é o seguinte, às vezes a pessoa está ali, ou então está migrando de outro segmento. Né? Como a Ana, né? A Ana era publicitária. Né? Então, assim, aonde é que eu vou, como é que eu faço o primeiro passo, então? Interessante, deixa no YouTube aí embaixo nos comentários, eu quero contato com a Ana, com a Rebeca, enfim. Nossa, pra gente é um prazer e poder... também a questão do Instagram, beleza? Wagner, a lembrança agora, né? Tem presente, rapaz. Eita, tem presente, tá aí do seu lado aí, deu presente das meninas. Então, gente, olha, é com muita... A lembrancinha. Gratificação. Pode passar para elas aí. Pra elas. Com muita satisfação, com muita alegria que a gente vai presenteá-las. Inaugurando essa lembrança, né, Wagner? A lembrança. Agora tem que abrir. Tem que abrir. Inaugurando com aqui essa lembrança com todo carinho, certo? Para vocês. E o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês. E o agradecimento por vocês terem disponibilizado aí o dia de vocês à noite, né? Para nos dar o prazer da presença de vocês, para a gente bater esse papo descontraído. E Nossa, para a gente é um prazer participar. Esse papo descontraído, que é um segmento novo, que as mulheres entrem, participem em todas as áreas, né? Hoje as mulheres abrangem aí todas as profissões. O segmento condominial é carente de mulher na parte operacional e administrativa, que é o que a Rebeca executa, a Ana lá no operacional, é uma área carente de mulheres. O segmento que abraça todo mundo. E é muito bom, é um crescimento diário, um aprendizado diário, literalmente 24 horas por dia você está aprendendo. E é uma capacitação eterna, né? Todo dia. Literalmente. Temos 2 minutos, só para vocês mostrarem aí. Olha aí. Presentinho aí, pá.
Olha. Mostra pra essa câmera aqui. E o patrocínio? Isso. Patrocínio é nós mesmos. A gente Condomínio compra Miúdas. e manda fazer. Foi um Mas prazer esse que aí. é o melhor, né? Porque... É uma lembrancinha aí pra vocês que vieram participar, nos deram o E prazer. que essa semente, meninos, de coração, germine e dê muitos frutos, porque era um sonho, né? Eu sempre me refiro como meus filhos, né? O Rani sabe, o Wagner também. E a gente, assim, de coração, deseja que, nossa, venham Tem que ficar muitos na mesa mais. do trabalho lá, na mesa do condomínio. Então, tomar café e lembrar da gente. Bom, eu só agradecer mesmo, tá? Tanto pelo reconhecimento, né? Como nesse primeiro podcast que eu tô participando, um pouco nervosa, mas assim, ficou uma coisa muito espontânea, né? Vocês Isso. realmente... Foi bem. Esse foi Tem maravilhoso. corte? Vai ter corte? Não, Vai não, direto, sem corte. Sem corte. Esse deu pra ser sem corte, viu? Bacana. Corta só o lado da Então, gente pra botar assim- os efeitos da música. Então, assim, realmente é só agradecer, né? Pelo lembrança, né? E pelo reconhecimento aqui conosco. Show de bola. Gente, então, estamos chegando no final do nosso terceiro podcast e a nossa homenagem, como o Wagner falou, ao Outubro Rosa, mas a nossa homenagem é todo dia, né? Nós identificamos e nós estamos à frente de grandes condomínios, mas reconhecemos o trabalho das mulheres, damos aí todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, a nossa ajuda, né, no que for possível. E detalhe, nós aprendemos muito com as mulheres. É fundamental. O trabalho de vocês, a sensibilidade, saber ouvir. Às vezes o nosso impulso acaba estragando uma situação que é para ser resolvida de uma maneira mais serena, mais tranquila. Então, Eu não sou impossível, eu sou sem paciência. não, diferente. dá certo. Minha paciência é que é pouco. Eu sei. Mas, gente, a todas as mulheres, nossa homenagem, nosso respeito, nossa consideração, sempre, sempre. Muito obrigado Siga aí aí. a vocês duas. Isso. A Rebeca, muito obrigado, Rebeca, muito obrigado, Ana, por ter acreditado nesse projeto. Temos que uma nasceu. terceira mulher aqui, a nossa operadora, A nossa que não operadora aparece. Ela está também. nos bastidores, não sei se ela vai aparecer. Eu vou deixar, a edição vai ter... Deixa ela também. Isso. Pronto, Foi aí, um ó. prazer ter E hoje a deu participação de certinho. vocês e Ei, certinho, porque hoje era elas, até a né? nossa operadora Olha é uma aí, mulher. tá Foi com muito vendo? prazer que a gente... Então, para Recebeu vocês todo terem a mundo aqui noção hoje. de que as mulheres estão em todos os locais, abrilhantando, deixando a coisa mais bonita, mais sensível. E eu, assim, muito feliz, muito emocionado mesmo. Vai chorar, né? Não, eu sou um pouco mais sensível do que Pega você. leve, pega leve. Gente, Muito obrigado aí a participação terceiro de todo mundo. podcast no final, uma alegria muito grande. No YouTube, compartilha, Condomínio em Miúdos. No aplicativo vizinho também, Condomínio E se em você Miúdos. quiser divulgar sua empresa com a gente, Isso. empresa que trabalha no segmento de condomínio, que vende produto para condomínio, quer divulgar sua empresa com a gente, entra lá no nosso canal, entra no nosso Instagram, conversa com a nossa assessoria, o negócio tá ficando sério. Né? Sério, tem assessoria. Conversa com a nossa assessoria que a gente Assessoria faz a de divulgação imagem, da sua empresa é. aqui, entendeu? A gente divulga a tua empresa, divulga teu produto e é só sucesso. Queria Show de agradecer bola. a todo mundo e boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com Gente, vocês. terceiro podcast, Condomínio Em em Miúdos. Miúdos. Show.